Fala traders! No vídeo de hoje eu vou trazer 5 das minhas melhores entradas no dólar, tá? Então para você que é scalper, esse é um vídeo especial. Já vou logo avisando que esse não vai ser um vídeo curto, em que você finge que aprendeu aí e eu finjo que ensinei aqui. Eu vou levar um certo tempo porque a minha ideia é explicar com detalhes todo o racional que eu uso para fazer essas entradas. Então agora pausa esse vídeo, vai lá, pega o seu diário de trader e anota tudo que eu vou falar aqui. 5 entradas que eu nunca fico de fora, tá? A primeira entrada que a gente vai falar hoje é conhecida como rompimento de pivô ou confirmação de Fibonacci, tá? Se você não sabe o que é Fibonacci, não tem problema, fica aqui no vídeo e depois assiste o vídeo sobre Fibonacci que eu vou colocar na descrição. Segunda setup, operando no alvo de 100% do Fibonacci. Terceira setup, engolfe de candle de reversão numa região de suporte. Quarta setup, rompimento de triângulo ascendente ou descendente com momento. E quinta setup, recuperação de momento estendido ou recuperação em V. Certifique-se que você vai tomar nota de tudo que eu falar aqui e que você vai praticar isso no simulador ou na conta real, para que essas lições façam parte do seu trade system, ou seja, que você vai colocar isso em prática e vai treinar para que quando esses padrões aparecerem no mercado você possa agir sem hesitação. Bom, então aqui está a nossa zona de consolidação, né, ou de acumulação, como vocês podem ver, presa aqui dentro desse caixote, né? Então o caixote aqui mostra que eu tenho os topos, respeitando aqui uma faixa de preço, tá? Não vou colocar o preço exato, mas na faixa aqui do 218 e respeitando os fundos, também não num preço exato, mas aqui na faixa dos 161. Uma vez que ele romper essa faixa de preço, tanto para cima quanto para baixo, a tendência é que ele ande e alcance o alvo. Qual seria esse alvo? Bom, o alvo no caso aqui é traçado pelo Fibonacci, né? Então, deixa eu já deixar o Fibonacci aqui. Esse aqui é o Swing Low, Swing High, ou seja, a abertura do pivô, né? Para quem não sabe o que é como usar o Fibonacci, eu tenho um vídeo explicando, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente vai puxar aqui, ó, da mínima do movimento até o pivô, que é esse cara aqui, para traçar o alvo deste rompimento. Então perceba que o mercado respeita esse alvo aqui com maestria, né? Dá uma olhada aonde a gente foi buscar, ó, com uma acurácia de pontos, né? Passou 2 pontos no máximo aqui, tá? Do topo do Fibonacci. E aí o que acontece? Quais são as nossas áreas de atuação? Seguinte, no caso aqui o mercado amanheceu para cima, ou seja, ele rompeu essa faixa de consolidação no pré-market, né? Ele rompeu no pré-market e dá uma olhada como ele reagiu logo na abertura, tá? Como aqui é um candle de 5 minutos, fica claro para mim que ele abriu nessa faixa bem aqui, na abertura veio tentar voltar para dentro do caixote, não conseguiu porque resistência vira suporte, né? Ou seja, os compradores brigaram nessa região aqui para manter o preço acima da consolidação, onde era confortável a troca, né? A briga pelos vendedores com os compradores. Mantendo o preço nessa região, a tendência dos vendedores serem estopados e virarem compradores, né? Ou seja, serem estopados com ordens de compra é maior e facilita aí o caminho até o alcance do alvo. Então foi exatamente o que aconteceu, tá? Dentro desses 5 minutos, fica claro aqui, né, na leitura do candle, e aí ele deixou esse candle gigante aqui, né, mostrando o momento pra gente, tá? E aí é onde dá o trade. Ele subiu, fechou acima da VWAP com força, com momento, rompendo aqui, ó, né, o que a gente chama de caixote de consolidação. Próxima parada dele é onde é no alvo, né? Então a gente teria aí a força, direcionamento e alvo. Alvo 100% do Fibonacci, né? Então ele está traçado aqui, já sabíamos que esse é o alvo. Quantas operações ele deu? Olha, ele deu um candle de 5 minutos cheio, 2 candles, 3 candles, totalizando aí, vamos ver, ó, 25 pontos, né? Por que que eu usei esses 3 candles? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre a probabilidade do momento durar aí 3 candles. Não sou só eu, não é eu que inventei isso. A grande parte dos traders que atuam em busca de alvos, né? Eles usam a mesma lógica, ou seja, 3 barras
de compra ou 3 barras de vendas seguidas com o momento, a grande tendência é que o movimento esteja estendido, né, e que a gente vá ter uma reação. No caso aqui foi uma reação até bem forte, né? Ó. Perceba que deixa eu abrir aqui para ficar um pouquinho melhor, mas perceba que esse candle vermelho aqui rompeu até o candle inteiro, né? Só que ele encontrou resistência aqui na VWAP e voltou a subir porque ele tinha um alvo traçado já, que era o 100% do Fibonacci. Mas para você que é scalper, o que acontece? Só nessa revertida que ele deu aqui, já foram 10 pontos, né? Não dá para ficar posicionado 10 pontos esperando que o cara vá voltar. Então, teria sido esse trade o trade do dia. E eu fiz esse trade aqui, está gravado no meu canal, só procurar lá na série 2K, eu tenho essa entrada gravada, bem bacana. Enfim, então essa é a setup número 1, tá galera? Que é o que? Rompimento de pivô ou acionamento de Fibonacci. A segunda setup já é ligada nessa primeira setup, ou seja, o alvo do Fibonacci acaba virando uma resistência para o nosso movimento, tá? Chame como quiser, exaustão, resistência. O fato é que o movimento ficou extremamente estendido e mesmo para um movimento de compra, ou seja, se a gente for continuar subindo, eu preciso de uma correção, tá? Então é aí que entra momento reverso, tá? Como a gente procura em média de 3 a 5, talvez 6 pontos numa operação, aqui tem espaço de sobra, tá? Ó, foram aqui 10 pontos até a VWAP. Qual que era o alvo? Não preciso repetir, né? Alvo do movimento contra a tendência é sempre as médias, tá? O preço tende a buscar as médias. Aqui eu tenho média de 20, tenho VWAP e tenho a média de 200. Não preciso mais outras médias. Essas aqui já me servem bem no gráfico de 5 minutos, tá? Então, neste caso, a venda seria startada, tá, galera, no rompimento do candle de referência. Aqui a gente não deixou um candle muito claro de referência, mas me parece igualmente claro que essa região aqui, ó, virou uma consolidação de referência, né? Você percebe que os próximos, esse candle, nem o outro, nem o seguinte conseguiu romper para cima e eles também para baixo mantêm aqui essa faixa de preço. Olha aqui, né? Esse candle de rompimento aqui de referência se tornou o nosso momento contrário e aí deu para surfar 5, 6 pontos, tá? Nada de querer segurar a posição até o rompimento, porque a gente está contra a tendência e a chance é que o mercado venha só corrigir e voltar a seguir o movimento de compra, tá? Lembrando que para essa operação aqui, eu me sentiria confortável no stop mais ou menos aqui nessa região, ou seja, eu assumiria um rompimento sem stopar, fechamento do candle, como aqui já é um movimento estendido, tá? A probabilidade é que se ele romper, ele vai romper como esse cara fez aqui, tá? Então ele rompe já estendido, não vai gerar aí um candle de rompimento extremamente grande e volta para dentro. Uma vez que ele volta, o meu stop seria na máxima, né? Então, neste caso aqui, alcançando o FIBO de 100%, meu stop seria pós rompimento, que ele deixou lá um candle com uma sombra assim, meu stop seria acima desse candle, tá? No caso aqui ele foi tão perfeito que acabou não deixando, tá? A venda na busca da média foi uma venda perfeita. Bom, a próxima entrada é uma entrada clássica e eu inclusive tenho vídeo falando só dessa entrada, tamanha a importância que eu dou para essa entrada aqui, tá? Essa setup é bem simples, ela chama setup de engolfo, né? Ou a inside bar, e ela realmente tem uma assertividade, né, uma acurácia aí que chega a ser quase 90, 92%, tá? Ah, quais são os pontos importantes dessa setup? Primeiro, ela só funciona de forma eficiente se for a favor da tendência. O mercado tem que estar em tendência. No caso do dólar, não preciso nem falar para ninguém que a gente está em tendência de alta claríssima. Então a ideia é sempre esperar um movimento contrário a ela, né? Ou seja, contrário à tendência e esperar um engolfo numa região importante. Então são esses 3 pontos. Primeiro, entrar a favor nessa setup sempre a favor da tendência. Segundo,
contra um movimento, né? Ou seja, eu vou esperar um movimento contra a tendência para entrar no movimento a favor, né? Contra o movimento anterior. No caso, a gente vai estudar esse aqui, né? Então veja que o mercado vem contra a tendência e aí ele encontra uma região de extrema importância, que é o, né, no dia anterior foi justamente lá aquele candle que a gente deixou rompendo, né, o caixote, e aí o que ele faz? Ele faz um engolfo nos 5 minutos. O que seria um engolfo? Tá? Engolfo é quando eu tenho um ponto em que o mercado mostrou extrema força, ou seja, deixou um candle, no caso esse candle vermelho aqui, né, ó, um candle cheio, numa região importante no suporte, e aí em seguida os compradores reagiram de maneira igual, ou seja, aqui essa faixa inteira de preço foi vendida e em sequência já foi comprada, né? A gente chama isso de absorção também. Houve uma absorção nessa área de preço por completo. E aí, qual que é a importância? Para ser um engolfo, eu preciso de um candle cheio, forte. O que isso me mostra? Que durante 5 minutos o mercado não teve outra direção a não ser a contrária do movimento anterior. No caso aqui, o mercado não reagiu de nenhuma outra forma a não ser comprando, todo mundo comprando essa faixa de preço. O que isso sugere para a gente? Que agora o mercado vai buscar as médias, né? Então eu tenho força, eu tenho direção, que é a direção de compra no caso, e eu tenho alvo média, tá? Ah, mas ele foi até a VWAP, tá? Problema dele, a gente vai curtir o movimento até a média, tá? Não vamos deixar esse preço voltar. Então, essa setup aqui acontece praticamente todo dia no dólar. Por quê? Porque o dólar está em tendência clara de alta. Tá? Mesmo num dia em que houver sell-offs, como nesse dia aqui, a tendência é que haja uma reação forte. Ah, mas se for dia que tiver vendido, mesmo assim, tá? É por isso que a importância de você saber que uma reação dessa é uma busca às médias. Não vai me segurar essa posição aí por muito tempo. A não ser que, poxa, essa reação aqui fosse isso de candle, né? Olha, comprei toda essa região aqui. Ele não vai fazer isso e de repente reverter. Aí sim, a tendência seria romper as máximas, né? Mas no caso que a gente está estudando aqui, engolfe, ele se caracteriza por isso. Eu tenho um candle e o outro candle já na sequência, tá? Não é em qualquer lugar, como vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, uma reação, mas essa reação está isolada, pode ver no passado do gráfico, não tenho nenhuma. Não tenho, essa região não me representa nenhum suporte ou resistência. Olha como o mercado passeou aqui nessa região, né? Não tem nada aqui em que haja uma resistência bem diferente dessa região aqui, né? Ó, em que eu tenho aí já desde ontem o rompimento do caixote. Bom, essa próxima setup aqui é com certeza uma das minhas favoritas e provavelmente é a que dá o maior retorno, tá? Provavelmente é o retorno mais expressivo de todas essas 5 entradas. Ela é muito mal entendida pelos operadores e pelos traders. Eu já vi diversos vídeos em que as pessoas ensinam errado isso aqui. Então eu acho bem interessante que você preste muita atenção para entender quais são os gatilhos desta setup aqui, como exatamente entrar ou sair dessa setup, tá? Ela é conhecida como triângulo ascendente ou triângulo descendente, né? Aí vai depender do dia e da tendência do mercado. Aqui o mercado dólar está claramente em alta. E o que se ensina por aí é que normalmente um triângulo ascendente estoura-se para baixo, tá? O que é uma total besteira. Não existe evidência que mostre para onde vai. E aí por que eu estou falando isso? Porque um triângulo ascendente ou um triângulo descendente é uma consolidação com tendência. O que seria uma consolidação com tendência? Exatamente isso, o mercado está consolidado num range, mas não é um range lateral, não é um range reto, é um range que segue uma leve tendência, né? Perceba que aqui eu tenho um padrão de consolidação, mas ele está dentro de um range ascendente,
Tá? Então, qual que é a tendência disso? É que estoure para a favor da tendência, tá? Essa não há argumento contra isso. E aí, quais são as razões disso aqui acontecer? Normalmente, esse tipo de padrão acontece anterior a uma notícia importante, do qual o mercado já se prepara. Então, os grandes, né, os big players já têm aí aquelas informações de antemão, se preparam, cria aí uma situação perfeita para gerar liquidez no mercado. Existem situações em que isso estoura para baixo? Existem, tá? Mas normalmente é porque elas vão contra a expectativa do mercado. Aqui fica claro que o mercado está criando uma expectativa para algo que vai sair. Agora vamos lá, vamos nos manter na parte técnica. Esses tipos de rompimento, rompimento de triângulo ascendente para o lado ascendente, cara, você não pode ficar de fora, porque esses são os movimentos que nós chamamos de parabólicos, né? Eles realmente, quando estoura, a tendência é que dê aí para você pelo menos 3 ou até 4 vezes do stop ou do próprio movimento. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o seu stop vai ser referente ao último candle de baixa, né? Então, por exemplo, se a gente vai entrar nesse rompimento, esse é a referência, aqui é meu stop. E olha o quanto que ele deu, tá? Aqui também, vamos fazer a mesma relação aqui, né? Então vamos supor que você entrou nesse rompimento, aqui seria o seu stop, abaixo das médias, né? Ele rompeu, olha para onde ele foi até, né? Então seria isso de stop, e isso de gain. Né? Claro que a gente não seguraria essa posição até o final. Eu não tô contando isso. Mas lembre-se, quando um movimento mostra um potencial enorme, eu sempre seguro pelo menos 3 barras ou barra barra. Ele estourou aqui, ó, stop barra barra. Fechou essa? Stop abaixo. Fechou essa? Stop abaixo. Ah, esse aqui executou meu stop. Ótimo. Daqui até aqui eu já peguei aí pelo menos uns 20 pontos, tá? Claro que aqui é o dia do Moro Day, e aí, meu amigo, o dólar subiu 180 pontos, né? Não dá para comparar. Mas essa setup se repete no mercado o tempo todo, tá? Ela fica clara também no 1 minuto. Olha só, no 1 minuto, olha quantas vezes ela aparece, né? Você tem aqui um triângulo ascendente, rompeu, explode. Deixa eu ver se eu acho outro. No 1 minuto realmente tem muito barulho, fica difícil de você identificar se isso é barulho ou se isso é setup, tá? E isso já responde a sua pergunta. Se por um acaso você está pensando em qual gráfico eu opero, eu sou um scalper, mas eu opero nos 5 minutos. Mas por que você faz isso? Será que assim você não perde? Não. Assim, você, mesmo sendo scalper, você vai acabar entrando nos rompimentos que são verdadeiros, tá? Você vai entrar você vai procurar momento no mercado que realmente é momento, que gera fluxo de compra, que gera fluxo de venda. E no 1 minuto é difícil você ver isso com exatidão ou com uma acurácia boa, porque há muito barulho. E a nossa última setup é a recuperação em V, né? Recuperação em V, o que seria isso? Bom, o nome já é autoexplicativo, né? Eu tenho um movimento extremamente forte, extremamente estendido, uma região de consolidação e uma recuperação igualmente forte e igualmente estendida, tá? Claro que aqui no gráfico de 5 minutos você ainda encontra barulho, mas se você colocar no gráfico de 1 hora você vai ver essa forma de ver bem mais expressiva, tá? E aí como operá-la, né? Como aproveitar essa recuperação em V? Primeiramente, bom, muito cuidado, porque o mercado pode ter revertido uma tendência macro. No caso aqui não aconteceu, né? Mas veja que foi um pullback bem forte que causou aí bastante momento de correção no mercado. Mas vamos lá. O que que eu observo numa reação dessa? O Fibonacci, né? Em que nível do Fibonacci a gente está? Né? Então, por exemplo, o topo mais alto e o suporte, ou seja, o pivô mais baixo, que é esse aqui, né? Olha que interessante, cara.
Fibonacci é perfeito, né? Então, aqui eu tenho no dia anterior um sell-off, aí ele vem, né, testa aqui é o 50%, ele testa lá o outro nível do Fibonacci, onde ele encontra resistência e vem completar o movimento. E aí ele terminou o movimento aqui, ó. Olha que interessante, tá? Terminou o movimento aqui. No dia seguinte ele já abriu no Fibonacci. Eu tenho essa entrada gravada também, tá lá. Aqui foi um dia que eu capitalizei bem nesses três candles aqui, capitalizei super bem, porque eu gosto de entrar já quando o mercado abre no alvo de Fibonacci, normalmente tem bastante momento, e aí no dia seguinte ele não fez diferente, tá? Ele fez só um pullback e voltou a descer, e aí ele fez o alvo de 100% do Fibonacci, né? Desse pivô também. Então vamos lá, vamos traçar esse pivô. Trazer ele para cá, vamos baixar ele. Aqui eu tenho, esse aqui é um pivô. Legal. Então percebe que ele veio. Opa, vamos lá. Aí. Percebe que ele veio aqui, ó, certinho, montou um pivô, rompeu e fez o Fibonacci. Olha aquela outra setup de novo, lembra? Que a gente tinha acabado de ver o engolfo. E olha que perfeição, ele faz o engolfo, aí gerou momento, e aí quem entrou na setup fez aqui um movimento super bacana de encontro às médias, e aí como eu falei, lembra, tocou na média, a gente está fora. E olha só o que ele faz, ele vem, rompe o fundo do Fibonacci só para deixar aqui a galera estopada no fundo, né? E depois faz a recuperação. E aí, qual que é a ideia? Bom, fizemos dois alvos de Fibonacci, o mercado começa a voltar, tá? No outro dia, já a figura já foi bem diferente. Perceba que a gente voltou, não rompeu para baixo, não seguiu o caminho do Fibonacci e rompemos aí a média de 200. Então daqui até lá em cima, é bastante espaço para uma recuperação em V, né? E aí a partir daí já não tem mais Fibonacci, ou seja, ele já rompeu aquele desenho do pivô e descer de novo, aí acabou. Estou olhando para uma compra e para quê? Para uma recuperação em V. Porque se olhar no gráfico para trás, eu tive um sell-off gigante. Passei de aqui, ó, do Fibonacci, ele não vai voltar a cair, vou pensar numa compra. É claro que ficar estendido numa compra dessa aqui para a gente não rola, mas é aquele mesmo cenário. Olha só, se eu tenho aqui um sell-off gigante atrás, o mercado está em alta, né? Ou seja, o mercado está em tendência de alta e tudo está mostrando para mim que é uma recuperação em V. Por que eu vou sair com um candle? Eu vou fazendo barra barra. Pode ser que não, mas se for, cara, eu lavo a égua aqui, ó. E quem fez barra barra aqui, ó, nossa, olha só, foi estopado aqui só. Tá, então quem seguiu aí o scalp, mas com a relação aqui, ó, do passado, vendo que foi um sell-off gigante, atípico por uma tendência de alta e que pode ser uma recuperação em V, usou do barra barra e tirou o melhor do trade, tá? Foi provavelmente a melhor operação aí da semana. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e aciona o sininho, tá? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e no próximo pregão. Fui!